No dia mais frio do ano, com a geada cobrindo os Campos Gerais, técnicos se reuniram para discutir a cadeia do milho e do sorgo. A EPAG trabalha nessa área de rotação de cultura, da importância que o milho tem dentro da propriedade. Evento que aconteceu na cidade de Sertão abriu o debate sobre o futuro dessas culturas tão importantes. Não falta tecnologia para produzir. Produtores catarinenses iniciam o plantio de trigo, mas não esperam nada de especial em 2017. O governo poderia dar um apoio para o plantio, principalmente que é alimento, né? Começou também o plantio do arroz no sul do estado. Agricultores apostam numa produtividade maior. O planejamento é tudo. Se não tiver planejamento, nada funciona. Seja no frio ou no calor, com tempo seco ou úmido, estamos aqui para levar até você exemplos de cooperação. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Cooperpasto, a energia que sua lavoura merece. Ocesc, cooperar é sonhar. Produzir e crescer juntos. Fertilizante Nobre, o tratamento que o campo merece. Olá, amigos cooperativistas! O milho é um alimento imprescindível na produção animal. Ele representa 70% dos insumos que compõem a ração. O sorgo também se constitui numa nutrição importante no alimento do gado. Mas essas duas culturas andam ladeira abaixo. O preço instável e os altos custos de produção impedem que a área plantada cresça, seja aqui ou no Rio Grande do Sul. Na primeira grande geada do ano, que cobriu os campos do norte gaúcho, nós estivemos por lá. Foi tanto frio que o gelo cobriu os carros, as casas, congelou tudo. Temperatura de 3 graus negativos. Mas o cenário, convenhamos, olhando agora, ficou espetacular. E foi no frio de inverno que se abriu discussão a respeito de uma cultura de verão, o milho. O cereal que abastece a cadeia agroindustrial do país vive um dilema entre o amor e o ódio. Ele é imprescindível, nunca se produziu tanto, a produtividade tem sido recorde, material genético eficiente, mas o vilão da história sempre é o preço. Então, como achar o caminho do equilíbrio? E foi no Instituto Federal que aconteceu a 62ª reunião anual de pesquisa de milho e também a 45ª reunião de pesquisa de sorgo. Especialistas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina vieram até aqui para debater essas duas cadeias tão importantes. Do sorgo se falou pouco, apesar de sua importância. O que se viu é que tanto o Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina reduziram as áreas de cultivo. São anos a fio de queda. No caso catarinense, a forte incidência da bacia leiteira até ajudou a manter a cultura do sorgo, por ser uma importante geradora de grãos e de forragem. No evento, realizado em Sertão, Norte Gaúcho, as cooperativas tiveram um papel de destaque. Alexandre Doneda, da Cotrijal, e Claudinei Turmina, da Cooperalfa, falaram sobre as estratégias de fomento para manter essas culturas em evidência na região sul. Hoje, não falta tecnologia para produzir, tá? Existem muitas ferramentas, existe muito potencial tecnológico. O que está acontecendo hoje é falta aplicar mais princípios agronômicos, ou seja, como eu falei anteriormente, receita técnica. Nós como técnicos, agrônomos, ou como departamentos técnicos de cooperativa, nós temos que poder dizer ao produtor se ele pode ou não pode cultivar milho. E se ele pode cultivar, onde que nós podemos auxiliá-lo em redução de investimento para manter a produtividade que ele vinha tendo, certo? E com isso melhorando a rentabilidade para o seu negócio. O brasileiro, por natureza, ele não tem o perfil da venda futuro. Você acha que é uma cultura que pode ser aplicada ou isso não cabe muito na questão do milho? Pode sim. Embora falando na nossa região, no oeste do estado catarinense, confirmando o que você diz, não é culturalmente ainda perante o produtor. Mas com o tempo, alguns já estão fazendo e com o tempo é uma prática que deverá crescer. Pelo menos ele deve fazer uma parte da propriedade da área que ele pensa em cultivar, até para ele ter uma segurança
Ou seja, a gente sempre fala, trabalhar com uma média de custo, certo? E uma média de receita. Não existe você tornar um sistema produtivo por médio e longo prazo, se continuar produzindo sem ter rotação de culturas. E nós já estamos pagando o preço disso pelos graves problemas de erosão que nós tivemos nessa última safra. Na safra anterior não foi diferente. Então, eu gostaria de reafirmar que nós precisamos sempre pensar em rotação de culturas. O monocultivo ele vai levar nós ao fracasso em termos de produtividade. E a nossa principal cultura, que é a cultura da soja, já está pagando o preço da falta de rotação em nossas áreas. Então, no médio e longo prazo, nós temos um grande risco de diminuir, inclusive, a produtividade de soja se nós não entrar com milho no sistema de rotação. E por que a safrinha está ganhando mais território do que propriamente a safra de milho? Eu acredito que isso é mais uma questão do nosso centro-oeste, do Paraná para cima, e é como uma janela de semeadura, como lá para o centro-oeste, por exemplo, o cultivo de inverno é dificultado pela questão da seca, né, que não tem irrigação, então a safrinha vem com uma possibilidade. Mas aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na nossa região de atuação da Cotrijal, nós não conseguimos encaixe para essa safrinha, devido a condições principalmente climáticas. O público, especialmente formado por engenheiro agrônomo e acadêmicos de agronomia, praticamente lotou o auditório do Instituto Federal. Gente que veio entender essa intrigante cadeia. Por seu número de quantidade de eventos que já teve, eu acho que ela é uma ferramenta que pode ser utilizada para fazer essa difusão da tecnologia chegar no produtor, que é o que realmente precisa. Tem informação, tem pesquisa, tem material, tem tecnologia. Nós fizemos alguns dias atrás uma reunião parecida, no mesmo intuito na região de Chapecó, que foi o Fórum do Milho, justamente para discutir quais as tentativas que nós vamos abordar ou o que nós vamos fazer para incentivar o nosso produtor de milho a produzir milho. Né? E é um desafio, né? Porque a questão passa pelo mercado, que também é muito complicado. Com certeza. A gente vê que esse desafio tanto é da região de Santa Catarina como dos nossos estados vizinhos, né? Mas o problema maior eu digo que é em Santa Catarina, porque nós não somos autossuficientes, nós consumimos mais do que nós produzimos. E a gente percebe pelas conversas e pelo cenário dos palestrantes aqui que há um desafio muito grande, a questão de logística também e armazenagem. Né? Um desafio proposto no seminário foi aproximar a pesquisa do produtor rural. Muitos entendem que os estudos estão valendo muito mais como teses de mestrados, mas pouco difundidos na prática. Fazer a ciência chegar ao campo é a missão. A gente trabalha com a pesquisa agropecuária e com a extensão rural, que faz a difusão, principalmente no momento agora que o milho é de extrema importância para o estado de Santa Catarina, seja socioeconômico, e a gente convencer o produtor a colocar o milho no manejo da sua propriedade, onde o mercado de soja, que é hoje é o maior concorrente em área, está com um preço e um mercado muito mais favorável. Então é um grande desafio para nós. Né? A EPAG trabalha nessa área de rotação de cultura, da importância que o milho tem dentro da propriedade, bem como trabalhamos com variedades de polinização aberta também, que é importante para um nicho de produtores, né, de média tecnologia, pela importância que ele tem para a propriedade, para a transformação do milho em carne e leite para o estado de Santa Catarina. Com 88 milhões de toneladas colhidas na safra passada, os especialistas concordam que o Brasil precisa achar o caminho do equilíbrio entre consumo e demanda. E, claro, com preços atraentes. Só assim a cadeia do milho poderá sobreviver. O quadro Relembrando vai mostrar agora uma matéria que fizemos em julho do ano passado, na cidade de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Lá, a Cooperja ergueu uma moderna indústria de beneficiamento de arroz. Vamos rever? O sincronismo das máquinas produz a matéria-prima que vai estar em exibição aí, na sua mesa. Essa unidade, que fica em Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, é uma das mais modernas do país e tem em seu DNA o sangue cooperativo.
Sob a regência da Copérgia, a indústria produz 2.000 toneladas de arroz por mês. Simplificando, mais de 67 mil fardos. E olha que a planta nem trabalha com a sua capacidade máxima. Quando isso ocorre, geralmente em época de colheita, ela chega a 6.000 toneladas. A Copérgia está aqui no Rio Grande do Sul há 15 anos. Começou como um entreposto para receber a produção dos associados. Aí o projeto cresceu, se desenvolveu, até que em 2007 se transformou nessa indústria. A partir desse momento, a marca Caçarola se consolidou. A gente veio para cá justamente porque aqui é a terra do arroz, né? O Rio Grande do Sul é o primeiro produtor de arroz nacional. Então, como em Santa Catarina o arroz era muito disputado, a matéria-prima, nós viemos para o Rio Grande do Sul para aumentar a nossa capacidade, ter volume de negócios, fazer escala e também desenvolver essa região que a gente estava vendo que não tinha cooperativa em todos os municípios aqui do litoral norte gaúcho. E é por isso que a gente veio para cá e estamos muito satisfeitos. A área total da unidade tem 13 hectares, com 10.000 metros quadrados construídos. Nesse período, foram investidos mais de 25 milhões na planta. Dinheiro que retorna em forma de sobras aos associados, sempre que a indústria gera resultados. No cenário atual, com o preço nas alturas, o setor celebra a recuperação, mas segue atento aos movimentos que não são tão precisos assim. Quem diria que o prato tradicional do brasileiro, feijão e arroz, chegasse nesse ponto? Quem diria? Hoje com o feijão mesmo estourou demais, está próximo a, sei lá, dos 15 a 20 reais o quilo. O arroz ainda que se compra 5 quilos com esses valores. Também estamos num preço bom, estamos numa ascensão, mas estamos com receio de tudo o que está acontecendo, que está fora do normal, A indústria de Santo Antônio da Patrulha tem 100 funcionários que trabalham para produzir um arroz de qualidade. Além das exportações, o produto que sai daqui abastece o norte, o nordeste e o centro-oeste do país. Isso representa uma média de 16 caminhões carregados por dia. Pense num sincronismo. A conjuntura atual que nós estamos vivendo na economia do Brasil, hoje não teria problema de mão de obra, mas se fosse há 1 ano e meio atrás, por exemplo, se não fosse a automatização, com certeza faltaria mão de obra. Nesses 10 anos que se está à frente aqui da indústria, muita coisa aconteceu, né? Sim, aconteceu bastante coisa. Com relação à tecnologia, principalmente. Foi acertado trazer uma indústria para cá, para o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz? Como você falou, aqui é o maior produtor de arroz, né? Então, logicamente, os nossos produtores de Santa Catarina também se deslocaram para cá, para plantar arroz. Para a indústria ficar mais próximo do seu associado, foi decidido investir aqui acertadamente. O Brasil é o 9º maior produtor mundial, com uma capacidade de 11 milhões de toneladas. E o arroz irrigado, produzido aqui no sul do país, corresponde por 54% dessa demanda. Se você imaginar que a produção deva passar de 14 milhões de toneladas até 2020, é sinal que o mundo precisa de alimento. E a Copérgia faz a sua parte. Produz comida com excelência, sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida. Produtores catarinenses iniciam o plantio do arroz e do trigo. É o que a gente vai ver logo depois dos comerciais. No sul do estado, os agricultores apostam na eficiência técnica e nos insumos que geram rentabilidade. Na análise, ela vai constar os teores de nutrição que a planta vai precisar para a gente conseguir ter uma produtividade boa. Já no meio-oeste, o plantio do trigo não anima os produtores. Cultura anda vulnerável. Se o produtor começar a fazer todas as contas e botar no papel todo o custo de produção do trigo, ele chega a um ponto que ele desanima e não planta. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, Cooperpasto, Osesc e Fertilizante Nobre. Quando o cliente pede para pagar depois, eu mostro essa placa. Mas se for comprar com o Cicobi Card, mostra essa daqui. Com o Cicobi Card, você tem até 40 dias para pagar e pode controlar tudo pelo aplicativo. Cadernetinha, a senhora conhece o Cicobi Card? É melhor que dinheiro ou cheque.
Tem cadernetinha virtual e o prazo é ainda maior que o meu. Cicobi Card é a melhor forma de pagar suas compras. Passe no Cicobi e peça o seu. Praticar e estimular a integração, a união e a intercooperação, centralizar negociações e compras conjuntas, produzir e distribuir fertilizantes, coordenar programas oficiais de interesse dos agricultores, demonstrar, difundir e divulgar as ações, serviços e produtos das cooperativas e do cooperativismo são atuações permanentes da FECOAGRO. A FECOAGRO é gente, é sustentabilidade, é defesa econômica e contribui para o desenvolvimento do agronegócio e da economia de Santa Catarina. Somos união, cooperação, juntos somos mais fortes. A OSESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, representa as cooperativas catarinenses. Além da representação e registro, oferece assistência aos 12 ramos de atividade econômica. São 265 cooperativas com 2,1 milhões de cooperados, gerando 58 mil empregos diretos e receitas de 31 bilhões de reais. OSESC, cooperar é sonhar, produzir e crescer juntos. Um fertilizante moderno de alta eficiência aditivado com substâncias melhoradoras chegou para revolucionar o campo. O produto é nobre, o resultado é nobre e o conceito de produção também é nobre. Nobre é o fertilizante certo para a sua cultura, já que o NPK no grão permite a aplicação uniforme com ótimos resultados de produtividade. Não esqueça, na hora de plantar, pense Nobre, porque Nobre é o tratamento que o campo merece. Nobre é mais um produto com a marca FECOAGRO. A produtividade de arroz colhida este ano bateu recordes em Santa Catarina. Segundo dados do Instituto CEPA, o resultado foi quase 15% maior do que o registrado em 2016. Algo em torno de 1.200.000 toneladas. E para este ano? Bom, para este ano, a ideia é manter a produtividade sempre atento aos conselhos técnicos. Planejar uma safra requer boa dose de paciência, um pouco de desprendimento e muita conversa. Todo ano, o seu Agostinho chama os técnicos de campo, olha no olho de cada um, ouve as orientações e aí sim começa a definir os investimentos. Ele e o filho, cada qual em sua propriedade, plantam 200 hectares de arroz todos os anos. Eles sabem que só o manejo correto pode trazer ganhos excepcionais. Coisa de 15% a mais em produtividade, por exemplo. Só para você ter uma ideia, o arroz é a base alimentar para mais de 3 bilhões de pessoas no mundo. Por isso, ele é o segundo cereal mais produzido no planeta, com uma área de 158 milhões de hectares. E para manter essa produtividade e essa eficiência toda, o agricultor precisa observar atentamente todos os manejos. Todo o manejo cabível dentro do nosso perfil técnico, a cooperativa está à disposição, a questão de uso de ferramentas, o uso de alguns defensivos, tanto na linha de herbicidas, talvez alguma coisa de inseticidas. A gente está sempre aí com essa parte de consultoria, analisando cada propriedade, cada perfil de produtor, principalmente de associados, e a gente vai adequando e adaptando para chegar num equilíbrio de eficiência aí. Todo manejo é importante, a gente já viu, mas a escolha de um bom adubo também pode representar ganhos expressivos. O seu Agostinho, além de ser um cooperativista na essência, tem apostado num fertilizante produzido pelas próprias cooperativas, através da FECOAGRO. Ele experimentou lado a lado produtos semelhantes e viu que o Nobre se mostrou muito mais eficaz. O planejamento vai definir se o senhor vai colher mais ou colher menos? Não, o planejamento é tudo. Se não tiver planejamento, nada funciona. Né? E o senhor fez o teste com o Nobre. Eu queria que o senhor me desse uma experiência dele. O Nobre teve um resultado excelente. A gente teve uma produção do anterior para esse ano de 30 sacos, quase 40 sacos por hectare. Deu uma diferença muito boa. Para os técnicos da FECOAGRO que atendem o seu Agostinho, ver na prática o rendimento do Nobre com resultados tão animadores abre muitas outras opções de negócios para o futuro. A gente tem que analisar o tipo de solo, o clima, tudo vai interferir para a gente conseguir extrair o potencial daquela planta. Então, dentro de uma análise, a gente com certeza, o calcário vai contribuir para a gente
conseguir uma produtividade boa, mas antes de mais nada, na análise ela vai constar os teores de nutrição que a planta vai precisar para a gente conseguir ter uma produtividade boa. Então, sem dúvida nenhuma, através da análise a gente vai extrair uma formulação ideal para aquela tipo de solo e para aquele tipo de cultura em si, né? O filho do seu Agostinho, o Zé Augusto, já ganhou as terras para produzir, mas para ter a eficiência do pai, ele sempre dá uma espiadinha na lavoura do lado. Se fizeres um comparativo do que você produzia para hoje, fazendo uma escala assim na história, da tua história, o que você viu de diferente? Mudou muito, né? Mudou do jeito que a gente trabalhava antes, como trabalha hoje, tá bem diferente. O que você produzia, o que você produz hoje? Dá para fazer um comparativo em termos de hectare? A quantia de hectare, a gente plantava a média de 20 hectares, começou com 20 hectares, hoje a gente está com 200 hectares plantando hoje. Em Santa Catarina, o arroz é produzido em mais de 142 municípios, regiões que ganharam um peso importante dentro dessa enorme fronteira agrícola do estado. Já no meio-oeste, o plantio do trigo praticamente está concluído. E, de novo, sem muitos atrativos. A área deve ser reduzida mais uma vez. Os entraves governamentais se tornaram obstáculos e, com o preço nada convidativo, o produtor fez a cultura muito mais por respeito ao solo do que propriamente para ganhar dinheiro. E assim, o trigo vai ficando em segundo plano. As primeiras sementes de trigo já estão no campo. Irão brotar muito em breve. E esse chão de palhada que a gente vê hoje se transformará num imenso cinturão verde. Só na área de atuação da Cocan serão mais de 2.000 hectares plantados. 50% desse total aqui em Campos Novos. A cultura do trigo, que já foi símbolo de bonança, hoje não agrada muito. O custo elevado do plantio e o baixo preço desestimulam. Mas não é só isso não. A grande preocupação do agricultor brasileiro, produtor de trigo, é com a interferência do governo. A liberação das importações criou uma bolha que derrubou os preços. Por isso, todo ano fica um enorme ponto de interrogação sobre o futuro da cultura. Na fazenda do seu Wilson, associado da Cocan, o ritual obedece a um preceito antigo. Se não der dinheiro, que pelo menos sirva como rotação de cultura. Eu, como produtor, parto do princípio que nós, para colher, tem que plantar, né? Para plantar, nós temos toda uma estrutura que a gente adquire ao longo do tempo e é melhor você correr o risco de deixar obsoleta, ficar lá parada. Então, a gente corre o risco. Agora, infelizmente, o governo poderia dar um apoio para o plantio, principalmente que é alimento, né? E é um alimento nobre, mas o apoio é nada para o cultivo do trigo. Se o cenário não é vantajoso, como incentivar o produtor a plantar trigo? O papel do técnico de campo muitas vezes é espinhoso. Hoje é complicado a gente falar em trigo, né? E até convencer o produtor a plantar, né? Se o produtor começar a fazer todas as contas e botar no papel todo o custo de produção do trigo, ele chega a um ponto que ele desanima e não planta. Mas assim, ele tem toda uma estrutura na fazenda, tem funcionário para trabalhar, então o plantio do trigo acaba diluindo os custos dele, né? Maquinário também, tudo isso vai diluindo. E além do produtor diluir esses custos, o que ele faz também? Ele faz uma rotação de cultura, ele faz um manejo de ervas daninhas dentro da propriedade dele e, queira ou não, quem sabe no mercado futuro se o trigo não vai dar uma reagida e volta a ganhar dinheiro também, né? Se fosse pelas contas de hoje, com certeza o produtor teria que produzir em torno de 80 sacos só para pagar o custo, né? Primeiro que a cultura do trigo é a cultura mais instável que nós temos economicamente. E isso já vem de longas datas. Nós dependemos basicamente do mercado internacional, do governo liberar para as indústrias que transformam em farinha importarem ou não, e do governo comprar com a GF. Sempre tem algum problema assim que fica numa dependência de uma atitude imediata que não é a do produtor. Mas o trigo é uma cultura essencial para nós no sul do Brasil. Nós não temos outra cultura com rentabilidade a nível de campo e com as características que servem para nós fazer uma segunda safra.
E hoje é extremamente necessário o produtor fazer nas suas fazendas 2 safras por ano, porque senão ele não vai ter lucratividade no negócio. Mas o que está acontecendo hoje com o trigo, aliás, hoje não, nos últimos anos, é um negócio muito grave. O governo interferiu muito fortemente no setor. Tem vários compromissos com a Argentina, liberou para importar trigo dos Estados Unidos e do Canadá, achou que não tinha trigo e tinha trigo no país e na Argentina, acabou vendo um excesso de oferta e hoje a cultura de trigo, se você olhar só números, é totalmente inviável. Segundo as previsões de mercado, a safra de trigo deve ter uma redução na área plantada nos 2 principais produtores do país, o Paraná e o Rio Grande do Sul. E esse pode ser um termômetro do que sairá dessas terras no final do ciclo. Estamos encerrando o programa de hoje. Para rever os nossos conteúdos, você já sabe, é só acessar o site da FECOAGRO. Dúvidas ou sugestões, entre em contato com a gente. Fiquem todos muito bem, com muita saúde. Até semana que vem. Tchau!